Bom dia a todos. Vamos estar abaixando nossas cabeças, vai estar entrando no momento de oração e para poder realmente falar com Deus nesse momento. Senhor Pai, muito obrigado por essa linda manhã, Senhor Pai. Obrigado por o Senhor ter cuidado de cada um, Senhor Pai, durante a semana que tem passado, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar agora nesse momento recebendo e ouvindo, Senhor Pai, o louvor e a adoração de cada uma dessas pessoas aqui também, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar abençoando ainda a familiares de cada um de nós, Senhor. E esteja com cada um aqui nesse momento de culto também, Senhor. Te agradecemos já por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando a primeira música, chamada La Única Oração. Que essa música diz que realmente o único motivo, a única razão da nossa adoração, do nosso viver, é somente Ele, Deus. Amém? Vamos estar se levantando para estar cantando essa música. Amém? Pode estar se sentando. Vamos estar cantando a próxima música, que chama Quero Conhecer Jesus. E através desse louvor, vamos estar declarando a Ele que nós queremos realmente conhecer cada vez mais sobre Ele. Ele que realmente nos ama, que nos cuida e sempre está do nosso lado. Então, vamos estar buscando esse conhecimento por Ele, para Ele que é dele. Amém?
vamos estar agora cantando a próxima música chamada Quão Grande é o Meu Deus. E através desse louvor também declarar realmente a grandeza de Deus, o quão grande Ele realmente é, que não existe nada maior que Ele. Hein? Amém? Vamos estar agora entrando no momento de oferta e vamos estar cantando a música Ousado Amor. Amém? Que você possa estar preparando suas ofertas e realmente com sentimento de gratidão e alegria trazer a sua oferta para o Senhor. Amém?
sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as nuvens envolver só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luzes para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém? Vou estar pedindo para Gilson estar orando já pelas ofertas, pelo encerramento do momento de louvor e pela pregação também. Amém. Senhor, muito obrigada pelo teu grande amor. Obrigada, Deus, pelo teu sacrifício. Obrigada por esse amor inexplicável, Senhor.
Obrigada por esse tempo, Pai, que podemos refletir sobre o Teu amor por nós, que podemos, Deus, ser gratos por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor se expressou ali na cruz por nós. Não tem nada, Pai, que possa pagar, não tem nada, Pai, que possa cobrir, não tem nada que possa comprar o Teu amor. Mas aqui estamos, Senhor, com a nossa vida diante do Senhor e queremos Te ofertar, Senhor, queremos Te oferecer, queremos nos entregar, Senhor, queremos dizer que somos Teus e queremos pedir, Pai, que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor deseja. Queremos consagrar esse tempo de louvor a Ti e queremos também, Deus, consagrar as ofertas que têm chegado até a Tua casa. Queremos abençoar os Teus servos ofertantes, Teus servos dizimistas. Queremos, Pai, ter sabedoria para usar toda essa oferta, Deus, todo esse recurso com um propósito para o Teu reino. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine. Abençoe, Pai, o decorrer ainda desse culto. Abençoe o Caio que vai trazer a palavra. Seja com ele, Pai. Cubra ele, Senhor, com toda a sabedoria que vem do céu. Que o Teu Espírito Santo o envolva de tal forma, Pai, que não seja a boca dele a falar, mas sim o Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvir bem e guardar, Senhor, tudo aquilo que ele vai falar. Que o Senhor o proteja, que o Senhor o guarde, que o Senhor esteja conosco até o final. E assim, Deus, consagramos a Ti esse culto para a honra e glória do Teu nome e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Continuando com o propósito de falarmos acerca das personagens do Antigo Testamento, a gente teve a oportunidade de poder conhecer um pouco da história de Moisés. Na verdade, tem tantas coisas que a gente poderia falar, mas não é o propósito estender para muitos domingos falar apenas de um personagem. Mas é interessante a gente falar sobre a velha aliança, até porque ela faz parte da nossa história, faz parte da nossa raiz como cristãos, como filhos de Deus, porque é tudo aquilo que Deus planejou para que a nova aliança fosse concretizada, ela fosse selada na pessoa de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar acerca de um personagem que é ao mesmo tempo interessante e problemático, até mesmo para nós cristãos, porque a gente, domingo passado, ouviu a preleção do pastor Oscar falando sobre o tempo de escuridão na vida do cristão. E ele, muito interessante, falando sobre a vida de José, sobre o seu tempo de sofrimento, o seu tempo, de dificuldades. E pensando nesse sentido, o sofrimento ele é inerente à vida do cristão. Ele faz parte da nossa vida e nós muitas vezes queremos lutar contra isso. Muitas vezes nós queremos poupar de todas as formas possíveis nós mesmos e as pessoas à nossa volta do sofrimento. E se eu estou falando de sofrimento, talvez você já tenha pensado na pessoa de Jó. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo 1, e nós vamos falar acerca desse personagem categórico do Antigo Testamento. Por que eu falei que Jó é um texto, um personagem que é problemático para todos nós?
porque nós, infelizmente, crescemos com a ideia de que Deus é um Deus bonzinho e de que nós, como filhos desse Deus bonzinho, nós teremos uma vida como se fosse na Disney. Uma vida onde tudo será bonito, onde tudo será legal e tudo será divertido. E, na verdade, quando nós pensamos em vivermos na palavra de Deus, em vivermos uma vida em santidade, uma vida com propósito, para expressar salvação para nós mesmos. Obrigado. Nós temos algumas coisas que vão seguir a nós mesmos, não porque está enraizado na nossa vida humana, na nossa vida aqui terrena, mas porque a nossa vida terrena, ela vai expressar o reino de Deus, a nossa vida espiritual. E é interessante pensarmos, né? Eu comentei com a Gilza hoje de manhã, que ela falou qual seria o tema da pregação dela, e eu disse assim que o meu não seria muito legal, porque quando começou a pandemia, o pastor John Piper, lá dos Estados Unidos, ele escreveu, não sei se foi um livro ou um artigo, e ele disse nos seus escritos que quem enviou essa pandemia foi Deus. Porque nós pensamos que a pandemia é do diabo, nós pensamos que as catástrofes são do diabo, nós pensamos que as coisas ruins, elas vêm do mal. E quando nós olhamos para o livro de Jó, nós percebemos que não é bem assim que funcionam as coisas. E é por isso que pensarmos na história de Jó é um pouco problemático para nós como cristãos, até mesmo quando vamos fazer apologética. Se você não sabe o que é apologética, é quando você vai defender a fé cristã diante de outras ideologias. Por quê? Porque existe um campo dentro da teologia que se chama teodiceia, que ela visa explicar a existência de Deus mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao mal. E como explicar a existência de Deus? Através da história de Jó. Como nós vamos explicar uma vida com Deus, com um propósito, com a salvação, se sofremos? E uma pessoa questionou John Piper, escrevendo um artigo, uma resposta ao seu livro, dizendo que se foi o seu Deus que enviou essa pandemia ao mundo, então o seu Deus é o meu diabo. E talvez hoje, nesta manhã, alguns aqui vão dizer para mim, Assar, o teu Deus é o meu diabo, porque a minha vida foi arruinada por causa da pandemia. A minha vida foi uma catástrofe. A minha empresa quebrou, eu perdi meu emprego, o meu casamento está destruído, os meus filhos estão desviados, meus pais morreram, pessoas que eu amo morreram, as minhas finanças foram para o buraco. Se foi o seu Deus que enviou essa pandemia e toda essa desgraça, então o seu Deus é o meu diabo. Pensando nessas considerações, nesses pressupostos, vamos ler e vamos ver o que Deus quer falar conosco através da vida de Jó. Jó no capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Nós temos muitos detalhes para prestarmos atenção acerca da vida de Jó. E umas questões introdutórias que são muito interessantes a gente ressaltar aqui, a primeira delas é que não se sabe quem escreveu o livro de Jó. É desconhecida a autoria, mas muito provavelmente
foi um israelita, foi alguém dentre o povo de Deus, por conhecer a Deus, por conhecer a sua lei, a sua palavra. Pensando na questão do sacrifício que Jó ofertava para Deus, também temos uma ideia de que foi depois de Moisés que foi escrito o livro de Jó. Porque Jó tinha no seu coração a crença, a convicção de que era necessário um mediador para o perdão dos seus pecados. E é por isso que ele oferecia sacrifícios. E, inclusive, oferecia sacrifícios em prol dos seus filhos. Ele cuidava da sua família. E a terceira coisa que nós também podemos extrair desse texto, deste livro, é que nós não sabemos se foi um personagem real. Alguns creem, e existe um debate muito intenso, de que Jó não foi um homem assim que realmente viveu. Alguns creem que é uma história contada de sabedoria. Na verdade, não é uma certeza, mas realmente existem discussões de que é apenas um conto. Mas, por ser um conto, não quer dizer que não é uma palavra inspirada. Se ela está dentro da canonicidade da Bíblia, significa que foi escrita por um homem, foi inspirada por Deus, é a mensagem de Deus para a humanidade, e ela é válida até os dias de hoje para Deus falar ao nosso coração por meio do Espírito Santo. E a quarta coisa que eu gostaria de ressaltar acerca da história de Jó, é que este homem não era dentre o povo de Deus. Jó não era israelita. E muitos pensam que era. Mas a gente vê aqui que Jó vivia na terra de Uz. E Uz, se não me engano, eu não me aprofundei na questão geográfica, mas é uma terra perto da Mesopotâmia, que fica ao lado da terra de Canaã, do povo antigo de Deus, antes de se formarem como civilização. Então Jó não era israelita, Jó não fazia parte do povo de Deus. Agora você fala comigo assim, mas Assar, na velha aliança, somente o povo de Deus era salvo. Então por que Jó não era israelita e ele estava dentro, ele teve um relacionamento com Deus? Mas na verdade a palavra de Deus nunca disse que a salvação era somente para os judeus. O povo judeu foi um povo escolhido para ser o quê? Como nós somos hoje. Nós somos o holofote de Deus, de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. E da mesma forma, o povo de Israel era o povo escolhido para apresentar ao Deus dos exércitos para o mundo todo. Tanto é que, se olharmos para outros personagens bíblicos, eles receberam um contato com Deus por meio do povo de Israel. Naamã foi curado por quê? Porque ele foi procurar o Deus dos exércitos na terra de Israel. E Naamã era quem? O oficial do rei da Síria. E se Deus não salvava os gentios na velha aliança, então por que ele curou Naamã? Então nós temos alguns erros de interpretação, porque nós não queremos conhecer, como cantamos, queremos conhecer Jesus. E quando nós queremos conhecer Jesus, devemos conhecer a sua palavra. Então Jó era um homem salvo. Jó era um homem que tinha a salvação no seu coração, ele tinha um relacionamento com Deus, mesmo não pertencendo ao povo de Israel. E são coisas que, assim, me deixaram muito impressionados quando eu pude estudar essas questões, porque eu também pensava de uma forma muito diferente. Então Deus tinha um relacionamento com Jó, e Jó também tinha um relacionamento com Deus. E quando nós falamos de sofrimento na nossa vida, nós sempre pensamos que o sofrimento visa um propósito. Nós sempre pensamos que o sofrimento existe algo por trás dele. Como, por exemplo, nós temos o juízo de Deus. Quando o homem pecou no paraíso, Adão e Eva, veio o sofrimento sobre a vida dos dois como consequência do pecado. E isso se chama juízo. Muitas vezes quando nós Muitas vezes quando nós estamos sofrendo, a primeira coisa que nós pensamos é onde foi que eu errei. E isso não é errado, porque muitas vezes o nosso sofrimento ele é consequência de um pecado que nós cometemos. Muitas vezes o nosso sofrimento ele é consequência de um erro no qual nós não
nos arrependemos e nós continuamos a insistir nesse erro. Muitas vezes o sofrimento, ele é a disciplina de Deus para a nossa vida. Como assim disciplina? Que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Talvez a gente não tenha aprendido a amar a Deus sobre todas as coisas e estamos sofrendo por isso. E Deus está querendo nos ensinar através desse sofrimento. Muitas vezes o sofrimento, ele pode ser voltado para algum propósito maior. Sabe aquela coisa de quando uma pessoa que teme a Deus, ela morre, assim, por uma doença, por uma causa inesperada, e em detrimento da sua morte, muitas pessoas conhecem o Evangelho, muitas pessoas são salvas, algo que a gente não consegue explicar. Muitas vezes existe um propósito maior acerca do sofrimento de uma pessoa. Eu conheço um jovem rapaz, quer dizer, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas eu soube da existência dele, eu tive um contato com uma pessoa próxima a ele, no caso a sua irmã. Era um jovem temente a Deus, seguia a palavra, era, assim, um exemplo de vida cristã. Renunciou sua própria vida para seguir a Cristo. E aos 22 anos essa pessoa teve leucemia, aguentou 10 dias depois do diagnóstico e veio a falecer. E eu fiquei pensando assim, cara, eu estou inteiro. Eu estou sofrendo. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, mas ao ouvir da história desse jovem, eu falei assim, eu não tenho problema. Sabe, eu estou inteiro, eu tenho saúde de uma certa forma, meus pais estão aqui, meu irmão está aqui, eu não enterrei ninguém assim que é tão próximo a mim. E eu fiquei sabendo que depois que esse jovem faleceu, muitas pessoas creram no Evangelho, porque ele era luz, ele era exemplo em meio à sociedade em que ele vivia. E muitas pessoas, assim, que conheciam a ele, eram pessoas afastadas dos caminhos do Senhor, e essas pessoas voltaram para os caminhos do Senhor depois da morte desse jovem. Então são coisas que a gente não consegue explicar. Talvez Deus tenha um propósito maior acerca daquilo que nos rodeia, e muitas vezes acontece uma desgraça realmente para que outras pessoas possam se voltar para os seus caminhos. Eu estou com esse negócio de tosse assim, aí os irmãos ficam me zoando, falando, não vai morrer, não vai morrer. Aí ontem o John falou assim para mim, não vai morrer. E eu falei assim, bom, se eu morrer eu vou para a glória. Então sofrimento é algo assim passageiro, por algo que vem a ser, que vai acontecer uma coisa muito melhor. Mas nós não explicamos. Muitas vezes podemos perguntar, por que sofremos? Ou por que estamos sofrendo? E muitas vezes, quando estamos sofrendo, nós vamos ler o livro de Jó, para poder entender o sofrimento na vida do ser humano. E o grande problema é que o livro de Jó não explica o porquê sofremos. O livro de Jó não tem como finalidade explicar o motivo dessas coisas que acontecem na nossa vida. Mas o livro de Jó tem como finalidade explicar a soberania de Deus sobre todas as coisas. O livro de Jó tem como finalidade explicar quem realmente Deus é e o quão pequeno nós somos diante de tudo que acontece neste mundo e na nossa vida. Muitas vezes nós não vamos saber explicar o sofrimento que acontece conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, e tudo aquilo que tem acontecido. Mas nós vamos aprender algumas coisas com o livro de Jó. Uma coisa muito importante que eu gostaria assim de poder dizer à igreja, é que quando nós estudamos o Velho Testamento, nós não devemos criar uma doutrina com base no acontecimento na vida de uma pessoa. Por exemplo, Jó teve a sua vida devastada. E no final, todos conhecem a história de Jó, ele teve todos os seus bens restituídos, ele teve mais 10 filhos, ele ficou com a sua esposa, e toda aquela coisa lá que todo mundo já sabe. No entanto, foi algo específico na vida dele. Não quer dizer que quando nós sofremos, quando nós perdemos tudo aquilo que nós temos, não significa que Deus vai restaurar a nossa vida como ela era antes.
E muitas vezes nós acabamos o quê? Doutrinando um acontecimento bíblico, tomando aquilo como se fosse acontecer da mesma forma na nossa vida. Um exemplo interessante, eu falei de Naamã, que foi curado, né? Não é porque Naamã obedeceu que aconteceu as coisas, que ele foi curado, não é porque aconteceu com ele. Significa que vai acontecer com a gente. Que, estou doente, vou lá falar com o homem de Deus, eu vou orar, vou receber, vou obedecer, vou fazer, vou mergulhar no mar 7 vezes, assim como o homem de Deus ordenou, e eu vou ser curado. Tem pessoas que temem a Deus, têm uma doença e que não é curada. Precisamos entender que as narrativas bíblicas, elas servem exclusivamente para contar um fato. Agora, questões de doutrina, questões de exortação, questão de ensinamento, já é um outro gênero literário, que nós temos as cartas, nós temos as recomendações, os próprios evangelhos. Eles não são com uma finalidade de querer ensinar doutrina, mas os livros que nós lemos é para conhecer as histórias, conhecer as narrativas bíblicas. Mas não significa que acontecerá da mesma forma na nossa vida. Então, levando isso em conta, nós vamos entender o que aconteceu na vida de Jó, não com o intuito de pensar o que vai acontecer futuramente na nossa vida, mas é de nós, como cantamos, quão grande é o nosso Deus, que possamos conhecer mais do nosso Deus, possamos conhecer mais da nossa vida dentro da salvação, para que a gente possa, dentro da palavra, caminhar, crescer, amadurecer e viver na esperança de que nós temos um Deus que é maior que todas as coisas. Amém? Pensando nessas coisas, nós temos aqui alguns atributos acerca da vida de Jó. Primeira coisa, está dizendo no versículo 2, ele conta todas as posses que Jó tinha. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, ou seja, 10 filhos no total. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente a seu serviço, e era o homem mais rico do Oriente. É interessante que a riqueza no Velho Testamento era uma promessa de Deus. Quando se falava em Deus abençoar o seu povo, a riqueza material era incluída. Porque Deus queria mostrar a todas as nações que Ele era o Senhor dos exércitos, que Ele era o Deus de Israel, que Ele era o grande eu sou. Então, esse foi uma das coisas que levou a soberba dentro do povo de Israel em pensar que a salvação é só material, ela é física. Mas, na verdade, hoje nós sabemos, né, que a salvação ela é espiritual. E o mundo terreno é algo que não é tão importante assim para todos nós. Versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Aqui nós entendemos que os seus filhos eram casados. Os 7 filhos de Jó faziam banquetes e convidavam as suas irmãs para participarem do banquete. Então nós entendemos que as 3 filhas de Jó moravam com Jó. Elas não eram casadas, mas os filhos, sim, eram casados. Então, um de cada vez fazia um banquete, e aí convidava toda a família, e eles viviam nessa comunhão. É interessante que eles viviam nesse propósito que deveria ser a igreja. Criam em Deus, temiam a Deus, eram íntegros, obedientes à palavra e viviam a comunhão, como nós deveríamos ser. Infelizmente, nós temos uma certa deturpação acerca daquilo que é ser igreja. E nós podemos resgatar isso através da história de Jó. E aqui diz ainda que, após esse período de banquetes, Jó mandava chamá-los para que eles se purificassem, para que eles recebessem a santificação por parte de Deus. E termina dizendo que Jó oferecia sacrifícios em prol dos seus filhos, porque no fundo do seu coração eles poderiam haver pecado. E é interessante que fala que Jó sacrificava de madrugada. Mas na verdade aqui há um escrito hebraico que ele não é inerente ao horário. Não significa que sempre ele levantava de madrugada,
O que quer dizer o texto é que isso era uma prática recorrente, que Jó sempre oferecia sacrifícios em prol dos seus filhos, independente se era 3 horas da manhã, se era 5 horas da manhã, se era o meio-dia, se era tardezinha, se era em qualquer horário do dia, mas era uma coisa constante, era como uma disciplina, era como sempre buscar o quê? Se purificar para continuar andando com Deus. E aí nós vamos ver aquilo que acontece na vida de Jó, mesmo olhando para todas essas questões. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem justo. Ele temia a Deus e ele evitava todo tipo de mal. Então, pensando na questão do sofrimento, Jó não tinha motivos para sofrer. Não tinha o porquê Jó passar por tudo que ele passou, olhando para o que ele vivia e o que ele fazia. E talvez eu e você possamos olhar para a nossa vida e nos perguntar, por que estou sofrendo tanto? Por que coisas ruins acontecem na minha vida? E o grande problema é que nós não vamos encontrar essas respostas aqui na terra. Jó poderia perguntar por que estava sofrendo, mas Jó nunca encontraria resposta na terra. Essa resposta estava do outro lado da eternidade, e que começa agora no versículo 6, a primeira provação de Jó, que diz o seguinte: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, vinha na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus, em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. É interessante olharmos para essa história, porque mesmo que não houvesse motivos para que Jó estivesse sofrendo, Deus ainda usou a vida de Jó para a glória do seu nome. Nós vemos aqui a hostilidade de Satanás perante ao Senhor. Olha só como o bicho é insolente. E o mais interessante dessa conversa que Satanás teve com o Senhor, não é a maneira como ele foi tão mal educado e tão estranho ao se referir a Deus, mas é como Deus falou acerca de Jó. Não foi Satanás que falou de Jó para Deus, mas foi Deus que falou para Satanás: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. Sabe, muitas vezes nós
estamos aqui na igreja, estamos passando por situações que a gente não vai entender, mas na verdade Deus está olhando para o mundo espiritual do mal e está dizendo: viste o meu filho fulano? Viste o meu filho José? Viste a minha filha Maria? Íntegra, fiel, justo, obediente, consagrado, busca a santidade. E Deus usa os seus filhos para esfregar na cara de Satanás. Ele usa tudo isso para a honra e glória do seu nome. E é por isso que a palavra de Deus fala: e brilha a vossa luz diante dos homens. Nós somos chamados a ser luz. E quando nós somos luz, o que é? Nós estamos estudando, de quarta-feira o pastor está pregando sobre 1 Pedro, que nós devemos ser o quê? Exemplos na vida dos ímpios. Nós temos que sair aqui fora da igreja, as pessoas olharem para nós e falar: nossa, que cara diferente. O que será que ele tem, que eu não tenho? Ele tem um brilho diferente, que eu não tenho. O que será que é? E Jó era um homem diferente. Jó era um homem íntegro, a ponto de Deus se alegrar com ele. Quando Jesus veio ao mundo, vocês lembram o que Deus falou a respeito dele, quando ele foi batizado e desceu aquela pomba, o Espírito Santo sobre ele, sobre o mundo, dizendo que: este é o meu filho, e a minha alma se compraz nele, a minha alma se alegra nele, o meu coração tem prazer neste meu filho. Sabe, Deus olha para você e diz que tem prazer em você. Será que Deus está olhando para mim hoje e está dizendo: eu me agrado do Assarre? Eu me comprazo nele, eu tenho prazer na vida que ele tem levado? Será que nós temos realmente cumprido a nossa missão como filhos de Deus, a ponto de Deus olhar para nós e dizer para Satanás: você está vendo o meu filho, que é fiel, que é obediente, que é exemplo? Isso é uma coisa que me faz pensar. É uma coisa que talvez todos os irmãos deveriam pensar. Quem tenho sido eu? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente pensa naquela rotina, que é sempre a mesma coisa, aquela monotonia. A gente acorda, a gente toma um café, a gente vai no banheiro, toma um banho, chuta o cachorro, vai trabalhar e faz aquela coisa chata de aguentar o patrão chato todos os dias, vai para casa, come, depois volta de novo, aí volta para casa, cuida das coisas, lava a louça e arruma, e aguenta os problemas, aí depois liga a Netflix, fica até tarde, aí dorme, no outro dia acorda, é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Será que a vida é só isso mesmo? Será que os nossos dias são esse vazio realmente? Será que nós devemos nos limitar àquilo que o mundo nos programa para a gente viver? Ou será que nós podemos, assim como Jó, saber que nós temos um Deus que é maior que todas as coisas e poder vivermos um relacionamento vivo e real com Ele? E Deus olha para Jó, e Deus fala para Satanás, e Satanás responde dizendo: mas Jó tem tudo, Jó é rico, você tem abençoado as mãos de Jó, os seus bens têm multiplicado por toda a terra. A gente não está falando de um pobre pé rapado igual eu, que não tem nada. A gente está falando do Bill Gates, a gente está falando do Jeff Bezos, a gente está falando do Warren Buffett. Pessoas que têm muito dinheiro, que tinha tudo, e de repente passou a não ter nada. Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez. Jó perdeu todos os seus bens num instante. Jó perdeu todos os seus empregados num piscar de olhos. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não constrói um império sozinho. Ela precisa de, além de dinheiro, precisa de pessoas ao seu serviço. E Jó não tinha mais nada. Eu fico pensando na questão psicológica na vida desse homem. Ele ia precisar de terapia para o resto da vida. Ele, de certo, entrou no estado de choque que precisariam dopar ele se fosse nos dias de hoje.
Vocês já viram pessoas com transtornos psicológicos? É uma coisa triste de se ver. E na época não existiam essas coisas de saúde mental, como a gente vê nos dias de hoje, né? E Jó teve que passar por tudo que ele passou. Mas sabe o que é mais lindo nessa história? E talvez tenha um contraste muito estranho, mas é que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, talvez foi Satanás que provocou as coisas que aconteceram. Mas um princípio muito interessante do reino de Deus, que nós podemos aprender com essa história, é que quando Satanás age, Deus também age. Nós precisamos entender que Satanás não é poderoso e soberano. Satanás não é aquele que muitas igrejas gostam de exaltar. Está ruim, é o diabo. Não está ganhando dinheiro, é muito diabo na sua vida, é falta de Deus. Você está com um problema emocional no seu casamento, é o diabo. Mas a gente percebe que não é bem assim. O diabo só pôde tocar nos bens e na família de Jó, porque Deus permitiu. O diabo é como um cachorrinho na coleira de Deus. Ele tem que pedir permissão para poder fazer alguma coisa. E tem alguns teólogos que também discutem até hoje, né, a questão dessa reunião, dessa assembleia que teve dos anjos perante o reino celestial. Até hoje existem essas reuniões, né, dos informantes e todas essas coisas lá. A gente estuda em angeologia e demonologia, que eu nem não faço ideia de como isso funciona, mas até hoje, Satanás, para ele agir no mundo, ele precisa da autorização de Deus. E da mesma forma, quando Satanás coloca o dedo na vida de um dos filhos de Deus, Deus também está colocando as suas mãos. Deus também está pesando as suas mãos na vida daquela pessoa. E é por isso que John Piper disse que quem trouxe a pandemia no mundo foi o próprio Deus. Talvez Satanás pediu permissão para fazer alguma coisa. E Deus poderia ter impedido se não fosse a vontade dele. Mas teve a mão de Deus em tudo que está acontecendo. E sempre terá. Porque as coisas não acontecem por um acaso. Não acontecem por coincidência de estourar um negócio no laboratório lá e o vírus se espalhar para o mundo inteiro. Deus é maior que qualquer vírus, Deus é maior do que qualquer acidente ou incidente, Deus é maior do que todas as coisas. E Deus muitas vezes permite coisas que aconteçam na nossa vida porque Ele quer pesar a mão para nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes para glorificar o Seu nome através de muitas coisas que vão acontecer. E nós precisamos levar isso em conta. Nós precisamos entender que se passa alguma coisa na tua vida, é porque Deus está permitindo, porque Deus vai colocar algo maior. E Satanás sempre vai querer acusar como ele quis acusar a vida de Jó. Ele disse que Jó não era íntegro e fiel porque ele amava a Deus sobre todas as coisas, mas era por interesse, porque Deus abençoava a vida dele. E Deus não era grande o suficiente para poder manter essa fidelidade na vida desse homem. E muitas vezes o acusador vai vir na nossa vida para dizer, será que você não está firme com Deus porque a sua vida está bem? E o diabo sempre vai querer acusar as coisas na nossa mente. Mas a palavra de Deus fala em Romanos 8:1 que condenação nenhuma há para todo aquele que está em Cristo Jesus. Nós não precisamos nos condenar por aquilo que o diabo acusa a nossa mente. Porque nós temos Jesus no nosso coração. Amém? E se nós não temos acusação nenhuma, se nós temos um Deus soberano, é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seu propósito. E se estamos sofrendo, da mesma forma, como eu disse, que se o diabo está agindo, Deus também está agindo, porque no momento que o diabo tenta nos separar do amor de Deus, e eu continuo o texto de Romanos 8, é só você ler depois, que trevas vão tentar nos separar do amor de Deus. Altura, largura, profundidade, céus, inferno, terra, todas as coisas deste mundo tentarão nos separar do amor de Deus. Mas nada vai nos separar do amor de Deus.
porque nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, quando o diabo está agindo na nossa vida, Deus também está agindo. Porque ele só pode interferir na nossa vida naquilo que Deus permite, naquilo que Deus age. E a palavra de Deus também fala que não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar, mas quando fores tentado, Ele mesmo lhe dará um escape para que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. E muitas pessoas pensam que quando a gente lê esse texto, há um erro de interpretação. Fala que não, Deus não vai mandar um problema que eu não possa suportar. Muitas vezes vai vir problemas que você não vai suportar. Mas pensando nessa natureza divina, de que quando o diabo age, Deus também age, porque a tentação não pode vir de Deus, Deus é santo e Ele não pode ser tentado. Então, quando vem a tentação, também vem a graça de Deus para que a gente possa suportar. Mas está muito difícil, eu não posso suportar isso. Tudo bem, o diabo pode pesar a mão dele na sua vida, mas no momento que ele pesa a mão dele na sua vida, Deus pesa as suas duas mãos sobre a sua. E Deus, Ele abunda a graça sobre nós para que a gente possa suportar os problemas que vêm, as circunstâncias. Humanamente pensando, não era para eu estar aqui hoje. Eu olho para a história de Jó, quero chorar. Porque eu passei por muitos problemas em detrimento a tudo que aconteceu, pandemia e esses problemas aí. Eu não gosto de contar muitas coisas da minha vida pessoal, mas é uma coisa que é um espelho para mim. E eu dou glória a Deus porque eu pude aprender, eu pude conhecer verdadeiramente como Deus age na minha vida através das circunstâncias ruins. Eu estava pronto para casar, veio a pandemia. Eu estava com um emprego bom, ganhando um salário bom, confiando que isso ia sustentar uma vida toda pela frente. E de repente eu fico desempregado, e de repente a fronteira fecha, de repente eu fico separado da minha família porque eu não posso atravessar a fronteira. De repente eu estou ali endividado, sem saber o que fazer. E de repente até a pessoa prometida em casamento me dá um pé na bunda, fala, não, eu vou demitir você também. O coração partido, a vida emocional destruída, sem dinheiro no bolso, devendo para o banco. Aí eu chorei, eu não aguentei. Eu desabei, eu desmoronei. E teve um momento que a vontade realmente era de tirar minha vida. E foi um momento que Satanás agiu. Um dia que eu estava andando de moto e ultrapassei um carro e estava vindo um caminhão em direção. Aqui no meio da cidade, perto aqui da minha casa. E eu disse assim, eu não aguento mais, eu acelerei a moto na contramão. Eu olho para isso e eu posso ver o quanto Deus me amou, o quanto Deus me ama, o quanto Deus Ele ainda me quer, mesmo eu não querendo saber de mais nada, sabe? E naquele momento, eu não sei, é como se eu tivesse inconsciente. E aí, de repente, a moto saiu assim da via de contramão. Eu digo que foi o Espírito de Deus que tirou, e quando tirou em direção ao caminhão, eu desacelerei assim. Aí é como se eu voltasse para o meu corpo. E eu pensei, o que eu estou fazendo? Eu vou tirar a minha vida por causa de um probleminha? Não foi para isso que Deus me chamou. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente costuma pensar na paciência dele. Não tem aquela coisa de a gente orar pela fé, pela paciência de Jó? Mas a grande questão não é a paciência que Jó teve. A grande questão é a fé que ele teve. Porque ele cria no Deus vivo. Porque ele sabia que ele não tinha erros para justificar o seu sofrimento
mas que ele tinha um Deus que era maior que tudo isso. E nesse momento eu também pude ver a grandeza do Deus que eu tinha, do Deus que eu servia. Só que Deus, Ele não vem para melhorar a nossa vida. Como eu falei, não é porque Jó teve sua vida restituída, é que nós vamos ter a nossa vida tudo de bom grado. Depois que eu me voltei para os caminhos do Senhor, após toda essa catástrofe, gente, eu orava todos os dias, eu fazia 3 devocionais, eu lia a Bíblia, eu jejuava 2 vezes por semana, eu me consagrava para Deus. Inteiramente, de verdade, com toda a minha sinceridade. Eu levantava de madrugada para orar, eu fazia tudo que eu poderia fazer para ser curado. E o que aconteceu? As coisas começaram a melhorar. Opa! Comecei a trabalhar, comecei a ver as coisas acontecendo, eu comecei a ver aquela mudança no meu interior, e de repente eu fico doente. E essa parte eu vou deixar para a próxima mensagem, porque tem muita coisa ainda para falar, e o tempo não permite, mas o que eu gostaria de encerrar dizendo é que quando nós pensamos no Evangelho, quando nós pensamos na salvação, nós não devemos pensar no triunfalismo. Nós não devemos pensar que nós vamos vencer em tudo. Quando a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não é vitória nesta vida terrena. É vitória sobre o pecado. É vitória sobre a perdição eterna. É vitória sobre o inferno. É vitória na vida espiritual. A gente vê muitas pregações, muitas igrejas, muitos pastores pregando coisas bonitas, até filmes. Tem aquele filme que a gente assistiu lá, Desafiando Gigantes. É lindo. Eu, quando assisti a primeira vez, nossa, eu fiquei maravilhado. Mas é perigoso, gente. Por quê? Porque ali as pessoas começam a acreditar em Deus, começam a orar, começam a ler a Bíblia. O que acontece? Eles começam a vencer em tudo. Desafiando gigantes. Vou derrubar os gigantes que estão na minha vida. Aí ganha lá um jogo de futebol americano. A gente não é chamado para vencer as coisas dessa forma. A gente é chamado para vencer na vida espiritual. Para a gente permanecer, assim como Jó permaneceu, como ele disse aqui no final. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o seu nome. Jó adorou o nome de Deus, prostrado em terra, tendo rapado a sua cabeça, tendo vestido o pano de saco, e se deitou sobre as cinzas, e em nada ele pecou. Que eu e você possamos levar o aprendizado, não pensando nos benefícios que Deus pode nos dar, acerca do nosso comportamento, mas a postura que nós devemos ter como filhos de Deus. Entender que a salvação muitas vezes vai nos levar para lugares escuros, vai nos levar para lugares que a gente nunca imaginaria estar, e que as circunstâncias da vida são impossíveis de anular para nós. O sofrimento é impossível evitar, mas que nós possamos olhar para todas essas coisas, e da mesma forma como Jó teve fé, como ele creu, e teve a convicção de que Deus estava sobre ele, é interessante que ele não falou que foi o diabo, ele falou foi Deus. Deus me deu tudo que ele me deu, mas Deus também levou. Que nós possamos ter essa consciência na nossa vida, de saber que tudo que acontece está no controle das mãos do Senhor. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que se nós permanecermos, nós tivermos essa esperança, nós vamos glorificar o nome daquele que nos ama, e nós vamos prosseguir até o fim da nossa vida, não o fim, mas o grande começo para a eternidade ao lado do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graça pela porção da Tua palavra. Nós queremos bendizer o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é bom. E nós não queremos saber somente pelas Escrituras, mas porque nós queremos experimentar
o quão bom o Senhor é. Nós queremos experimentar, assim como cantamos hoje, quão grande é o nosso Deus. Nós queremos olhar, nós queremos vislumbrar, nós queremos apalpar, nós queremos sentir, nós queremos nos prostrar, queremos entrar na presença desse Deus tão grandioso, que operou na vida de Jó, que operou na vida de todos esses homens que estão descritos na Tua Palavra e que também está escrevendo a nossa história. Nós queremos, Pai, pedir perdão porque muitas vezes nós falhamos, porque nossa incapacidade não permite enxergarmos aquilo que realmente é a Tua Palavra, não permite nós entendermos realmente a Tua grandeza, não permite que nós venhamos saber realmente quem o Senhor é, mas em nome de Jesus, que todos os nossos paradigmas sejam quebrados, toda a nossa falsa verdade, ela venha cair por terra, e que a gente possa Te conhecer verdadeiramente, assim como Jesus orou, dizendo: e que Te conheçam como o verdadeiro Deus e como a vida eterna, nós possamos receber essa oração no nosso coração, para que realmente possamos saber quem de fato o Senhor é, e quem de fato nós somos na Tua presença. Que o Senhor tome as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, que não seja simplesmente por coisas que vão ser convenientes à nossa carne, à nossa vida terrena, as coisas que vão nos trazer prazer, mas que sejam as coisas que vão trazer prazer ao Teu coração, que a nossa vida, assim como o Senhor disse, que é o Teu Filho Jesus, que compraz ao Teu coração, nós também possamos trazer prazer e alegria para o Senhor. Nos ajuda, nos transforma, e que possamos, com a Tua força, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, suportar todas as coisas que virão para a nossa vida, para que possamos permanecer fiéis, íntegros e justos na Tua Palavra, com esperança no coração de que um dia o Senhor voltará, para que o Senhor possa se alegrar de cada um de nós, e assim possamos passar a eternidade ao Teu lado, na Tua presença, Te adorando por toda a eternidade. Em nome de Jesus, eu venho pedir por mais uma semana abençoada, que o Senhor possa cuidar da vida dos Teus filhos, e que nós não venhamos questionar o porquê estamos sofrendo, o porquê de muitas coisas têm acontecido na nossa vida, mas que possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e que mesmo as acusações buzinando no nosso ouvido, possamos saber que não há condenação nenhuma para todo aquele que está em Cristo, e que possamos ter a consciência também de que mesmo que céus e inferno venham trabalhar para que a gente seja separado do Teu amor, a Tua Palavra diz que nada vai nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo. Que essa verdade seja selada no nosso coração, que jamais venhamos esquecer das Tuas promessas, mas que isso venha nos trazer alento, venha nos trazer força, venha nos trazer esperança, para que a gente possa suportar todas as adversidades da nossa vida. Abençoa, Senhor, nossa vida espiritual, nos traga renovo, abençoa nosso trabalho, nossa vida também financeira, a nossa vida de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, possamos sempre lembrar do Senhor, tirando esse tempo para estarmos em oração, para estarmos em meditação da Tua Palavra, e assim as Tuas mãos estejam em todas as coisas que a gente faça, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro, que o Senhor esteja conosco, e possamos ter um domingo e uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode estar se levantando. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus o abençoe. Tenha um excelente domingo e uma semana maravilhosa na presença do Senhor.